Muito bem, gente. E para conversar com a gente sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas, vamos receber hoje ela que é dermatologista, a doutora Marcela Moreira. Doutora Marcela, bom dia, bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda, que alegria Prazer. recebê-la aqui, né? Tudo bem, Prazer doutora? meu, tudo O bem. assunto, ele necessita de muita informação? Sim, é um Bastante. assunto muito, como o senhor viu aí, a gente tem muitas pessoas hoje na nossa sociedade que têm urticária, né? Então diga para a pessoa que está em casa, nem pense em trocar de canal, porque o assunto é sério hoje. O assunto é muito sério. Doutora, por favor, sente. Doutora, então quer dizer que urticária é uma reação alérgica que o nosso corpo ele manifesta diante de uma ameaça que pode ser interna ou externa, é isso, doutora? Sim, mais comum ser interna, né? Pode ser uma reação tanto a um vírus, qualquer vírus que está em contato com a gente na sociedade, pode ser alimentar, pode ser medicação. Então, assim, ela é como nós digamos que é uma reação que dá na pele, secundária a algumas coisas que você entrou em contato. Pode Certo. até mesmo ser, por exemplo, um corante de doces em geral, até alguns corantes que ficam em medicações. E muitos medicamentos, em geral, eles podem dar urticária, por mais que eles sejam usados previamente de longa data. Então, assim, é muito comum. Olha, doutor, eu sempre tomei dipirona. E por um momento ou outro ele vem a desenvolver uma urticária secundária de pirona. Isso pode acontecer, Entendi. porque nós não nascemos com reações, né, a essas medicações, nós desenvolvemos. Mas, doutora Marcela, é o nosso sistema imunológico que reage na pele, tudo bem, a pele é onde se manifesta, a senhora falou de dentro para fora. Cai na corrente sanguínea o que? Uma bactéria, um fungo, um vírus? Por que surge isso? Qual é essa reação química que nosso organismo manifesta numa urticária? Na verdade, ela é uma reação. Então, assim, ela pode ocorrer vários sintomas. Na pele, são todas essas apresentações que foram descritas, como esses vergões, essas lesões que são inchadas, vermelhas, que coçam muito. Mas, se a reação for muito intensa, podem se apresentar alguns sintomas, como pode até mesmo fechar a glote, então pode dar falta de ar, tá? Pode ter tosse, ou seja, outros sintomas também que nós chamamos de angioedema, que são mais graves, mais sérios, quando acometem além da pele. Então, assim, nada mais é do que uma reação imunológica, tá? Então, tem sim uma reação de sistema imune envolvido, que quando além da pele é mais grave, então chamamos de angioedema, que é aí quando tem esses sintomas respiratórios também. A pessoa que tem, doutora Marcela, assim, o sistema imunológico baixo, as plaquetas, etc., já tem um organismo, por exemplo, o lúpus, que é uma reação, é uma doença do sistema imunológico, etc. A pessoa que já tem isso, ela está mais propensa a desenvolver, a pegar mais fácil, é que eu posso chamar um termo pegar uma urticária, doutora? A pessoa já tem um sistema imunológico baixo, ela está mais propícia a pegar, a contrair uma urticária ou a desenvolver uma urticária? Na verdade, nós estamos falando de sistema imune muito diferente. São classes reacionais muito diferentes, porque o sistema imune é muito complexo. Quando você fala que uma pessoa que tem um sistema imune mais baixo, no caso de um lúpus ou até mesmo um câncer, ela pode ter uma reação de urticariforme mais grave, ter ou não, isso é muito difícil a gente responder, vai depender muito da resposta de cada paciente. Pensando que ele tem um sistema imune mais baixo, ele poderia ter uma urticária, seria o mais racional, mas não necessariamente é assim. Entendi. Por isso que esses pacientes que têm o sistema imune mais baixo, a gente sempre fala para ter alguns cuidados específicos, não tomar qualquer medicação, não entrar em contato onde tem muitas pessoas aglomeradas, porque os vírus são mais esparsos, mais fáceis de ter os vírus, né? Por isso que a gente sempre orienta esses pacientes, essas pessoas que têm esse tipo de doença, não terem esse tipo de contato. Mas, sim, a gente pode ter mais reações urticariformes. Agora, doutora Marcela, a senhora falou que as reações que a gente viu no início da matéria, situação avermelhada, enfim, vergões, isso assim, pode ser só localizado num determinado ponto do corpo e pode se estender também meio que sistêmico aí o corpo inteiro, doutora? Sim, ela pode começar localizada se ela for, por exemplo, a uma picada de inseto.
Um exemplo. Então, no local onde foi recebida a picada, pode ter uma reação com esses vergões, avermelhamento e essa coceira intensa localizada. Mas, se o sistema imune encarar aquilo como muito sério, você pode tomar todo o corpo. Agora, doutora Marcela, assim, o fato de coçar, né? E é gostoso coçar. Faz mal, mas é gostoso coçar. Sim. Então, eu vou coçar. Eu estou abrindo feridinhas. Sim. Pode ser porta aberta de outras complicações, pelo fato de estar coçando, aí está na unha, etc. Eu vou depois colocar no olho uma criança, etc. Pode ser uma porta aberta para outras doenças? Sim, é muito comum, às vezes, nós termos alguns pacientes que, pela coçadura mesmo, primeiro, porque debaixo, aqui nas unhas, nós temos muito micro-organismos. Nesse local, o ato de fazer o coçar, a gente acaba fazendo uma porta de entrada para bactérias, fungos, micro-organismos gerais. E ali você pode estar desenvolvendo uma infecção bacteriana e pode desenvolver uma erisipela, por exemplo, uma celulite de partes moles, que são infecções de pele secundárias à coçadura. Então, o que a gente sempre orienta, lava-se muito bem e evitar o coçar mesmo. E para quem tem urticária recorrente, sempre manter as unhas muito curtas. Agora, vem aquela crise, aquele episódio que está lá, que dá vontade de arrancar a pele e coçar. O que eu tenho que fazer para evitar chegar perto e colocar minha uninha ali? Eu posso jogar uma água fria, fazer uma compressa, o que eu posso fazer ali? Ou esperar, tentar ser um herói aí esperando o episódio passar, doutora? O que eu sempre oriento lava-se com água e sabão o local e, se possível, uma compressa gelada. Porque no local a gente já tem uma inflamação intensa que gera um aumento de temperatura. Então, se nós colocarmos, por exemplo, um pano um pouco mais quente, vai inflamar ainda mais. Então, o ideal é uma água morna, se puder fazer um chazinho de camomila, uma coisa prática, porque o camomila, ela é calmante para a pele. Fazer um chazinho de camomila com uma compressa gelada, pode ser até mesmo um pano mais geladinho. Pega o chá, põe na geladeira e faz por cima. Melhora muito e a camomila é calmante, né? Você que está chegando agora, este é o Saúde e Fé e hoje estamos falando sobre urticária, uma reação alérgica diante de situações que o nosso organismo manifesta e reage, uma reação alérgica. Com a doutora Marcela, que é a nossa dermatologista, que aceitou o nosso convite e brilhantemente está nos explicando tudo sobre o tema de hoje. Agora, doutora, o fato de ter aquelas meio que parecido com espinhas, né, acne, estoura, eu posso pegar a unha e estourar como se faz com espinha, doutora, que não se deve fazer? Não, o ideal é nós não estourarmos, né? Primeiro, lembrando que a unha tem muito micro-organismo, né? Então a gente vai estar voltando naquele aspecto que você pode gerar uma infecção. Então, isso é ruim. Nunca a gente deve ir lá e cutucar, porque a gente tem a mania, né? Sempre a gente tem esse desejo de estar limpando, mas a gente pode estar piorando o quadro. Isso é uma doença de gente grande? É uma reação ou uma criança também pode ter, doutora? Reação alérgica? Pode, desde a infância até adulto. É mais comum na fase adulta, tá? Mas as crianças, elas podem, na infância é muito mais comum a urticária por reações virais, né? Porque as crianças, elas adquirem muito mais vírus do que os adultos em geral. Então, na infância é muito comum urticária, sim, virais, só que elas são mais rápidas que do adulto. Doutora Marcela, até mesmo para ilustrar para quem está em casa, a senhora trouxe algumas fotos, queria convidar a senhora aqui para falarmos desse assunto, mostrando aí algumas reações. Então, aqui é um caso típico, parece-me que é o braço aí, doutora. Sim. Então, assim, é muito comum. Às vezes elas vêm isoladas, como uma ou outra, mas geralmente a urticária, quando ela é bem intensa, elas se aglomeram e chegam a formar placas, né, que nós chamamos. Então, elas podem inicialmente vir esparsas, mas conforme vai piorando a urticária, elas chegam a formar uma coisa única, que coça muito, é vermelha e formam os verdadeiros vergões. Nesse caso, doutora Marcela, é um ciclo, por exemplo, ela aparece, tem o auge, né, da manifestação e aos poucos isso aqui vai secando, criando casquinha, feridinha, ou a tendência é aumentar ainda maior a área e permanecer? Ou ela vai e desaparece?
Depende muito do sistema imune da pessoa. Entendi. Ele pode tomar, inclusive, todo o corpo ou pode ficar mais localizado, tá? O que tende a acontecer é, eles ficam vermelhos, ficam altos, eles tendem a sumir, diminuindo na elevação e vão sumindo. Se tiver muito inflamado, de muita coceira, aí pode formar casquinha. Entendi. Agora, eles vão sumindo naturalmente ou vão sumindo porque eu vou colocando aqui um cremezinho, um hidratante, etc., uma pomada? Não, ou ele normalmente, some naturalmente? Naturalmente ela é autolimitada. Entendi. Mais comum nós temos a urticária aguda, que é aquela que foi mostrada no início, que ela tem 6 semanas. Então, normalmente ela é autolimitada nesse período. Ela aparece e vai sumindo sozinha. Agora, a senhora falou assim que pode ser reação de um alimento, não é? Uma pessoa que tem, eu não posso comer camarão, não posso comer esse tipo de coisa. Ou pode ser um medicamento também. Como é que eu sei? Como é que é feito o diagnóstico? Então, se eu comi um determinado alimento, me causou isso, eu tenho que evitar aquele alimento ou tenho que comer de novo para ver se realmente é isso, doutora? Não, o ideal é, a partir do momento que você identifica um tipo de alimento ou uma medicação que possa ter gerado esse tipo de quadro, a gente sempre orienta a restrição, ou seja, não fazer uso mais desse tipo de alimento ou desse tipo de medicação. Por quê? Porque as próximas reações podem ser pior, ao ponto de acometer nossas vias aéreas, como eu expliquei, pode dar tosse, pode dar fechamento de glote. Aqui tem outra imagem, doutora, assim, parece que são as costas aí, né? Sim, sim, esse também aqui é as costas. Eu acho pode que surgir só aqui? Né? Não, essa foto mesmo, eu acho que a intenção é mostrar que podem ter vários locais. Entendi. No caso ali foi um braço, as costas, pode ser só no abdômen, nas pernas, ou tudo, pode acometer tudo também. E tem mais uma foto, então, agora a parte frontal aí, né, doutora? Né? Sim. Nossa, parece, os vergões, parece assim que a pessoa, coitada, parece que ganhou chicotada aí, né, doutora? Não, isso para mostrar que tem pessoas que têm muita coceira. E o ato de coçar, então, pode deixar esses sintomas arranhões, aí parece um gato dormindo. Exatamente. Né? Eu acho que a intenção dessa foto é mostrar isso, o quão coça a urticária. Pode aparecer no rosto também, em qualquer canto, doutora? Assim, ou é mais, canto. Né? No rosto pode ser. A senhora falou assim que na garganta ali pode, o edema, o inchaço pode obstruir as vias aéreas, ou seja, a pessoa pode, sei lá, vou ser extremista aqui, pode morrer por asfixia, doutor? Sim, exatamente. Sim, porque a inflamação é tão intensa que os lábios eles ficam inchados, toda a região da respiratória superior, ela fecha por edema, ou seja, inchaço. Claro. Então é como se houvesse uma restrição da passagem do ar na glote, e aí pode dar uma asfixia mesmo. E isso é muito grave, por isso que a gente sempre fala, teve uma vez uma reação urticariforme, seja o que for, um remédio ou um alimento, por isso que nós sempre pedimos para que não entre em contato de novo com esse... Por isso que a necessidade, doutora Marcela, também da gente se conhecer, se observar, né? Observar o corpo, ver, comer alguma coisa, apareceu algumas manchas avermelhadas, opa, já não entrar em desespero, mas também ficar atento, é isso? Com certeza. É um sinal amarelo aí, doutora. Né? Com certeza. Agora, existe, por exemplo, doutora, assim, eu vou lá com a doutora Marcela no consultório, e aí doutora, faz um teste na minha pele para ver se eu tenho alguma reação alérgica, se o meu corpo, o organismo está propenso a ter alguma reação alérgica, entre elas a urticária. Existe esse teste, doutora, esse diagnóstico ou não? Existe o teste de contato, né, que é feito para as alergias em geral, e existe o teste onde são realizados microperfurações na pele, onde são colocadas algumas substâncias possivelmente alergênicas ao paciente. Tá? É óbvio que é um teste muito sério, né, porque com uma mini gota da substância a gente pode gerar todo esse processo inflamatório no corpo, no sistema. Então, existe sim esse teste. Doutora Marcela, por favor, entre aqui, doutora, vamos conversar, o assunto urticária. A senhora viu, doutora, quanta gente visitando aqui, olha que maravilha, é bom demais, né? Sim. É bom demais. Doutora, uma das formas de reação da urticária, da manifestação, é medicamentos, alimentação, alguns tipos de alimentação e medicamentos. Mas a pessoa precisa daquele medicamento, doutora. Precisa tomar aquele medicamento em si.
O que eu tenho que ir no médico, substituir, porque aquele medicamento está me dando reação alérgica, urticária? Como é que eu faço, doutora? O ideal sempre é ter um médico acompanhando, né? Então, por exemplo, o caso dos remédios de pressão, que é muito comum às vezes da urticária. O que a gente orienta é procurar um cardiologista, porque apesar de ser um remédio para pressão, existem várias outras classes de medicação que pode abaixar sua pressão e que não causem tanta reação alérgica. Então, é sempre importante não fazer uma automedicação e sim procurar um médico. Existem remédios para dor e para febre que pode também causar urticária. Mudar de classe, isso é muito importante, mas junto com o médico e não a automedicação, porque senão, às vezes, uma outra medicação tem um componente também igual ao outro, que às vezes não está escrito, e aí a gente acaba tomando sem querer e piora a urticária. Ok, uma pessoa detectou tudo isso. Ok, eu tenho urticária. Eu chego com a doutora Marcela, eu vou me tratar. Como é que começa o tratamento? Primeiro tem que fazer uma investigação. Então, assim, alguns exames são obrigatórios, né, ao longo todo da investigação. Por exemplo, às vezes um parasitológico de fezes, às vezes nós temos infestações intestinais. Veja que não se apresenta como diarreia ou mal-estar, mas às vezes você tem alguns bichos no intestino que podem provocar urticária. Então, alguns exames são necessários, tá? Para se descartar a urticária. Por exemplo, algumas doenças que podem causar queda de imunidade, como um lúpus discreto, que às vezes você não saiba que tem, mas tem no exame. Então é importante sim procurar um médico para fazer um rastreio diagnóstico. Doutora, não sei se vai surgir alguma pergunta aqui no WhatsApp, assim, mas eu falo, às vezes temos alguns bichos no estômago, enfim. Mas assim, aqueles que não estão no estômago, ou seja, eu posso ter uma reação alérgica de urticária brincando com o cachorrinho, brincando com o gato, doutora, assim, os animaizinhos de estimação, eles também provocam esse tipo de reação? Olha, o gato é o principal, porque o gato, ele se próprio dá banho, né? Assim, vamos dizer grosseiramente. Então, na saliva dele existem algumas substâncias que são alérgenas para nós. Algumas pessoas, óbvio, que têm essas alergias. Então, o gato é o maior causador de urticária em relação aos outros bichos em geral. Cachorro é difícil dar. Mas como o gato ele tem a saliva no pelo por conta desse alto banho, algumas pessoas podem ter sim alergia. Literalmente, ele se lambe, né? Fica se lambendo. Sim, ele se lambe. Então, na saliva dele existem algumas substâncias que podem ser alérgicas a nós, entendeu? Então, por esse motivo, alguns bichos de estimação, como o gato, eles podem sim dar alergia. Doutora, aí as pessoas também começaram a reagir, começaram a mandar perguntas. Aqui a gente agradece. A Marília Silva, de Roseira, São Paulo. Bom dia, Marília, Deus te abençoe. Bom dia, Frei e doutora. Assisto sempre ao programa e tenho uma pergunta. Primeiramente, muito obrigado pela companhia diária aí do nosso programa, viu? Urticária que dá no corpo pode ir para a garganta, doutora? Assim, do corpo pode migrar? É a Marília. Oi, Marília, tudo bem? Lembra que eu falei ali no começo a respeito do angioedema, que é quando a urticária é tão intensa que pode dar edema na glote, que é o angioedema, e pode espalhar para todo o corpo. Vai depender muito da sua reação, mas pode sim dar em outras áreas além da pele. Viu, Marília, como foi bom perguntar? Agora é a vez da Catarina Dias, de São Paulo, capital. Bom dia, Catarina, Deus te abençoe. Bom dia, Frei. Por favor, pergunte à doutora se é comum a urticária aparecer na primeira infância e depois sumir. Pergunte, será que eu vou perguntar? Eu vou perguntar sim. Doutora, nossa Catarina. Tudo bem, Catarina? Pode sim. É muito comum na infância ter reação de urticária secundária a vírus, tá? Porque eles são sempre em contato, né, com vírus, com muitas crianças. É comum sim eles terem reação de urticária e depois desaparecer e nunca mais ter também. Que maravilha. E uma vez que você tira aquele medicamento, substitui, ou tira aquele alimento, você está se protegendo. Pode não aparecer mais a urticária no resto da vida, doutora? Pode. A maioria da população tem uma vez urticária e depois difícil ter Entendi. de novo. Muito comum. O Bruno Alves, de Goiânia, lá em Goiás. Bruno, bom dia, Deus te abençoe, meu amigo. Bom dia a todos da TV Aparecida. Olha que maravilha, tá animado, Bruno. Tem uma pergunta. Às vezes, quando vou praticar exercício, como caminhada ou corrida, sinto uma intensa coceira nas coxas. Pode ser urticária? Pergunta o nosso amigo Bruno, doutora. Oi, Bruno.
urticária pode sim ser desencadeada pelo exercício físico, assim como por ambientes muito quentes, como banho quente. Tem gente que tem urticária ao calor. O exercício físico, ele pode desencadear a urticária, mas ele é generalizado. Quando é localizado só nas pernas, provavelmente é a ativação do seu sistema circulatório. Então, se ele é localizado em membros que demandam muito quando você faz o exercício físico específico, como no caso, provavelmente é um exercício de corrida ou caminhada, e coça apenas as suas batatas da perna, por exemplo, provavelmente é a ativação da circulação. E é o caso aqui da pergunta da nossa amiga Dona Vera Chagas de Limeira. Bom dia, Dona Vera. Muito obrigado pela participação, viu, querida? Como acabar com o inchaço da perna e pé provocado pela urticária viral? Me ajudem, por favor. Aí, vamos ajudar a nossa amiga Dona Vera, doutora. Oi, Vera. Bom, vamos investigar você primeiro. Quando o seu inchaço é localizado nas pernas e nos pés, tem que pensar se você não tem varizes, se você não está com insuficiência nas suas veias que está impedindo o sangue de subir. E aí o inchaço está ficando localizado nas suas pernas e nos seus pés. Pode ser varizes. Difícil a urticária ficar localizada e ser exatamente igual nos pés, porque a urticária ela não é exatamente simétrica, ou digamos, sempre um membro igual ao outro. Ela pode acometer o resto do corpo, pode acometer só as pernas, mas elas nunca vão ser iguaizinhas. Você está me falando algo que parece muito insuficiência venosa. Então, eu acho importante você procurar um colega, um médico, talvez um vascular, para te elucidar melhor as suas dúvidas. A nossa amiga Ana Beatriz, doutora, que é de São Paulo também, capital. Bom dia, Ana, que Deus te abençoe, está parabenizando aqui o programa. Ela tem uma dúvida, quanto tempo pode durar a urticária? Pergunta a nossa amiga Ana Beatriz, doutora. Oi, Ana. Bom, a urticária, ela pode ser classificada em aguda, crônica, né? Aguda é até 6 semanas. Mas o habitual é nós vermos que a urticária aguda, ela dura em média 1 semana. Em questão de 3 dias mais intensa, aquela coceira muito grande, aquela vermelhidão mais intensa, em média de uns 3 dias. Mas falando literalmente, 6 semanas, até 6 semanas ela pode acontecer. Mas o habitual é 1 semana. E o nosso amigo Oswaldo Gomes, de São Paulo, capital. Bom dia, Oswaldo. Obrigado pela participação, pela sintonia, viu? Tenho um histórico com urticária e tive um intervalo de mais ou menos 2 anos sem senti-la. E ela reapareceu muito forte. O que devo fazer? Não consigo controlar esta crise. É o nosso amigo Oswaldo, doutora. Oi, Oswaldo. Chato, né? Bom, a urticária ela pode ser assim mesmo, ela pode vir uma vez e depois retornar. No caso, aí você ficou 2 anos, né? Sem crises. Mas precisa investigar. O que está acontecendo? Às vezes, a gente não percebe, mas está com dor de cabeça, toma uma dipirona. E toma dipirona sempre e não percebe, a dipirona vai super bem e de repente ela começa a dar urticária, mas você continua consumindo por dores em geral. Então, o ideal é você procurar um médico para investigar o que está acontecendo. Às vezes, na sua casa, você tem um jardim com uma planta que pode estar te causando urticária. Isso é curioso, porque plantas podem causar urticária, tá? Então, investigar o que está acontecendo, quais remédios você está ingerindo, quais os tipos de alimentos que você está consumindo, isso tudo tem que ser investigado. E às vezes é uma coisa tão simples que está no seu dia a dia que pode te favorecer. Faz parte do tratamento também medicamento para combater a urticária? Sim. Os antihistamínicos, que são famosos por chamar histamínicos, ou seja, eles tiram a histamina, que são os remédios que tiram a coceira. Eles são os principais e quando elas são mais intensas, nós costumamos associar corticoides, porque os corticoides são anti-inflamatórios. Entendi. Em questão de 1 dia de medicação, há uma melhora importante, tá? Mas digamos que ele não resolve a urticária, ele alivia, mas o resolver é descobrir a causa e se afastar delas, medicamentos, alimentos, vírus e tudo que pode causar urticária. Gente, que maravilha, né? Como é bom a gente perguntar, como é bom o Saúde e Fé que tem essa preocupação. Queremos levar informações para você. Tivemos hoje o prazer, mas foi um prazer de conversar com a doutora Marcela Moreira, dermatologista. Quem quiser entrar em contato, pode seguir no Instagram, gente. Marcela Dermatologista, no Instagram, @ Marcela Dermatologista. O telefone, 0 operadora 11 2364 3204. Está na tela aí para você copiar, ligar, ficar à vontade e continuar o nosso bate-papo aí.
Doutora Marcela, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Obrigada. Foi uma aula, quando a senhora vem aqui, realmente é uma aula muito didática. Podemos, assim, esperar outras visitas suas aqui nos estúdios do Saúde e Fé? Com certeza, será um prazer. Muito obrigado, doutora. Que Deus abençoe. Amém, eu vou a todos. pedir licença, que muita gente também pede, a senhora viu aí, muitas orações. Posso rezar pela senhora? Com certeza, obrigada. Deus abençoe, viu? Que Amém. maravilha.